feiticeiros da terra. E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo Israel, e eles acamparam em Gilboa. E quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou temeroso, e o seu coração tremeu sobremaneira. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus servos: buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Endor. E Saul se disfarçou, colocou outras vestes, e ele foi. E com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e ele disse: rogo-te que me adivinhes pelo espírito dos mortos, e me faça subir a quem eu te der o nome. E a mulher lhe disse: eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Por que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazeres morrer? E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. Então disse a mulher: a quem devo fazer subir? E ele disse: faz-me subir Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta. E a mulher falou com Saul, dizendo: por que me enganastes? Pois é Saul. E o rei disse a ela: não temas, pois o que vistes tu? E a mulher disse a Saul: eu vi deuses ascendendo, ou então subindo da terra. E ele disse a ela: de que forma é ele? E ela disse: um velho sobe. A tradução de vocês deve falar ancião, né? E ele está coberto com uma capa. E Saul, percebendo que era Samuel, e ele se inclinou com a sua face até o chão e se curvou. E Samuel disse a Saul: por que me inquietastes para me trazer para cima? E Saul respondeu: estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que possas me dizer o que devo fazer. Então Samuel disse: por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? E o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio. Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e entregou ao teu próximo, a Davi, porque tu não obedeceste às vozes do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque. Por isso o Senhor fez a ti esta coisa neste dia. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, acabamos de ler um texto aqui, uma passagem bem interessante das Escrituras, que é usado por muita gente, inclusive até pelos espíritas, que fazem uso da Bíblia. Essa passagem aqui, ela é alvo de muita controvérsia, muitos debates teológicos, filosóficos, a respeito do que realmente teria acontecido através de uma dos acontecimentos com o rei Saul. E
Se nós fizermos uma leitura desse texto aqui, sem prestar muita atenção nos detalhes, teremos uma impressão de que realmente aconteceu aqui uma manifestação aprovada pelo próprio Deus de necromancia, de invocação de mortos. Sendo que o próprio Deus, ele nunca aprovou a invocação de mortos ou a interação com os mortos. Até porque, à luz da própria palavra de Deus, não há nenhuma possibilidade de nós que estamos aqui no reino dos vivos interagirmos com os mortos. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 16, uma passagem também, o rico e Lázaro, que não há possibilidade de que alguém do mundo dos mortos volte aqui para falar com os vivos. É só a gente ler o capítulo 16 de Lucas com bastante atenção, que nós vamos perceber isso com clareza. A única possibilidade de uma pessoa que já morreu voltar à vida é através da ressurreição. E isso também está claro no capítulo 16 de Lucas, quando aquele homem rico pede para Abraão: envia Lázaro à casa dos meus parentes, porque eu tenho irmãos, para que eles não venham para esse lugar. E Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, quer dizer, a Escritura, ouçam-me. E ele diz: ainda que um dos mortos ressuscite, não o ouvirão se não derem crédito ouvido à Escritura, Moisés e os profetas. Observem que a Bíblia está enfatizando lá em Lucas 16 que só há uma possibilidade de um morto voltar à vida, na ressurreição. Não no que é chamado reencarnação e nem nessas sessões que se fazem aí de necromancia, de invocação dos mortos, de mediunidade, de psicografia, que os médiuns dizem que recebeu uma carta de um familiar de uma pessoa e aí aparece a letra da pessoa idêntica, às vezes até a própria voz da pessoa é imitada, né? Mas nós sabemos que isso é uma ação do enganador, do pai da mentira, de Satanás, para poder, com seus ardis, enganar os incautos, as pessoas que não estão apercebidas, e assim poder arrebanhá-los, né? Para que quando ele for lançado no lago de fogo, ele leve o maior número de pessoas possível. O que acontece nessa passagem, vamos analisar ela aqui, à luz do seu contexto, à luz também do ponto de vista do observador, que é um ponto muito, muito importante para se entender um texto como esse. A Bíblia nos revela aqui, está nos narrando, que houve uma batalha. Os filisteus se acamparam com o objetivo de atacar a nação de Israel. E quando Saul, que já estava fora da direção de Deus há muito tempo, porque o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele governou 40 anos, reinou 40 anos. Mas ele ficou aproximadamente 2 anos e meio, sendo orientado por Deus, consultando Samuel, que era o profeta, dando ênfase à Arca da Aliança. Mas depois desse tempo, ele começou a reinar segundo aquilo que ele pensava, suas ideologias, seus pensamentos filosóficos, seus conceitos, e abandonou Deus. Então Deus também chegou a um dado momento, até porque Saul tinha um costume muito problemático, que nós vemos em muitos crentes hoje, que é aquele velho costume de, ao invés de obedecer, prefere sacrificar. E a Bíblia diz que nós precisamos, melhor obedecer do que sacrificar. E ele fazia sempre isso, e trazia muitas vezes prerrogativas que não eram dele para si, eram prerrogativas, por exemplo, do sacerdote e até do próprio Deus. Isso é chamado na Bíblia de crime de terafim, e ele trazia para ele. E isso foi, na verdade, se acumulando diante de Deus. E eu já ensinei aos irmãos que todos nós temos um cálice, né, da nossa existência. E ele vai pingando, 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 e quando ele transbordar de pecado, nós morremos. Isso aconteceu com o rei Saul. Quando ele percebeu que
o número do exército dos filisteus, que era um grande inimigo de Israel, que não somente atacava Israel no campo físico, mas também atacava Israel no mundo espiritual, porque eles tinham um deus chamado Dagon, né? Que era um deus pagão, metade peixe, metade homem, e eles adoravam esse deus e eles eram totalmente subversivos ao Deus de Israel, pessoas que tinham o seu paganismo de um modo muito exacerbado e eram inimigos mortais de Israel. Então aqui, irmãos, quando Saul percebe que realmente, a partir do verso 5, o exército dos filisteus, a Bíblia diz que ele ficou temeroso e o seu coração temeu de sobremaneira, muito. Então o que ele se lembra agora? Se lembrou de Deus. Isso aí é muito comum para nós, né? Às vezes o ser humano se afasta de Deus, afasta da igreja, fazendo uma aplicação para nós aqui hoje, pessoal, e de repente começa a acontecer algum problema na casa dele, na vida dele, enfermidade, problemas de outras ordens, aí imediatamente o que ele faz? Se lembra de Deus, da igreja, começa a pedir oração, né? Começa a querer invocar o Deus novamente, o Deus que ele havia abandonado. Então o que ele faz? Havia 3 maneiras aqui no Antigo Testamento que Deus falava com os homens, respondia aos homens. Não é como hoje, que Deus pode usar muitas maneiras, mas a principal que Deus usa hoje é a Escritura. Isso é muito claro em Hebreus capítulo 1, versículo 1, né? Então ele vai consultar as 3 maneiras. Uma maneira, que ele está no versículo 6, a Bíblia diz que não respondeu, era sonhos. Isso está em Jó capítulo 33, que Deus utilizava muitos sonhos para falar com os homens, né? Também de uma outra maneira, que era através dos profetas. Caso que ele tinha costume aqui, o profeta Samuel, que vacilou durante o período do seu reinado. Samuel já havia morrido aqui. E ele tinha, com certeza, outros profetas e também não foi respondido. E aí ele vai numa última tentativa chamada Urim e Tumim, que eram 2 pedras que ficavam dentro da estola sacerdotal. Uma pedra era vermelha, outra pedra era verde. E eles jogavam no chão como se fosse uma sorte. E assim eles respondiam o intento ou o anelo que existia, né, alguma questão que existia. Deus não respondeu nenhuma dessas 3 alternativas que existiam. Esse aqui é o primeiro ponto para a gente analisar. Se Deus tem sua metodologia, Deus não muda sua agenda, Deus é imutável, Deus, quando ele decreta algo, ele não volta atrás, Deus é soberano. Então as 3 maneiras que Deus decretou para responder, Deus se calou, não respondeu. Esse é o primeiro ponto a ser analisado. Aí o que Saul vem na mente brilhante dele? Já sei. Vou consultar uma médium, uma pitonisa. Médium, né? Alguém que trabalha invocando os mortos. Só que ele está numa tremenda contradição, porque ele mesmo havia perseguido todos os médiuns, todos os feiticeiros, agoureiros, pessoas que trabalhavam com necromancia, ele mandou exterminar, sendo ele servo de Deus até então, né? Agora ele vai, olha como a apostasia, quando ela chega na vida de uma pessoa, essa pessoa se perde totalmente na caminhada. O estado se torna até pior, Jesus vai falar isso no Novo Testamento, né? Aí o que ele faz? Ele chama um dos seus servos e diz: você conhece alguém aí que por acaso invoca os mortos? E aí o rapaz vai dizer assim, ó, tem um aí lá em outras palavras, analisando o texto, o rapaz está dizendo para ele assim, ó, sobrou alguém ainda, né, daqueles que o senhor mandou matar, lá em Endor. Endor ficava longe de onde Saul estava, porque era um território dentro território da tribo de Issacar, né, quando foi dividida as tribos, era bem longe, mas ele se propôs aí, foi à noite, chamou 2 dos seus servos, se disfarçou, porque quando a pessoa está fazendo coisa errada, irmãos, geralmente ele tenta se disfarçar, mas Deus está vendo tudo. Deus, na sua presciência, na sua onisciência, ele vê tudo. Ele se disfarçou. A Bíblia diz, a partir do versículo 9, que ele colocou outras vestes, não a sua veste real, e foi de noite, para não ser visto por ninguém. Mas Deus também olha e vê à noite, né?
Deus trabalha até agora, disse Jesus, né? O meu pai trabalha até agora. E eles vieram a essa mulher lá em Endor, e aí ele disse para ela, ó, eu vim aqui, eu quero que você invoque aí os mortos, pelo espírito familiar, significa feiticeiro, né? Agoureiro, e me faça subir quem eu te disser. Esse é um outro ponto a ser analisado. Me faça subir. Embora, não obstante os críticos, existem teólogos que dizem que quem vai aparecer aqui é o próprio Samuel mesmo. Inclusive aqueles que são da teologia reformada, né, eles dizem que aqui é Samuel, que Deus teria permitido que ele voltasse do mundo dos mortos para falar com Saul. Isso aqui cria um problema teológico muito sério, porque Deus não aceita, nunca aceitou, Deus rejeita peremptoriamente a necromancia. Não há possibilidade de alguém que está no mundo dos mortos voltar aqui ao mundo dos vivos. Vamos ler um texto aqui, ó. Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Vamos ler. Deus não pode e jamais vai contradizer a sua própria palavra, né? Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Observe como diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler nessa tradução aí. Diz assim, ó. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito, adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém quanto a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Perceberam? Deus não permitiu. Inclusive, quando a gente vai fazer uma leitura depois, no primeiro livro das Crônicas, um texto que, quando Deus vai elencar os motivos por que Saul está sendo reprovado, ele vai citar exatamente isso. Uma das quatro coisas que Deus cita lá, menciona porque ele está sendo reprovado, é o fato dele ter consultado os espíritos. Então, irmãos, mais um texto só para a gente perceber. Êxodo 22, 18. Como que Deus não pode entrar em contradição com a sua própria palavra. Êxodo 22, 18. Observe. Glória a Deus. Olha como diz a palavra do Senhor. Se alguém não permitirás que viva uma feiticeira. Por isso que Saul mandou matar tudo, né? Porque a própria Torá, a lei de Deus, ela já estabelecia isso. Então seria um grande contrassenso a gente pensar, imaginar pelo menos, que Deus permitiria que o rei de Israel ou qualquer outra pessoa que fosse temente a Deus, embora Saul não estivesse mais, consultasse os mortos. Mas quando ele chega lá, voltando para o texto do capítulo 28, do primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 9, a mulher vai tentar justamente se justificar nessa questão e dizer, eu não posso, porque eu estou parafraseando aqui, ela estava temerosa, porque ela sabia exatamente o que Saul havia feito, embora ela não soubesse que era Saul aqui, que ele estava com uma veste disfarçando. Ela disse assim no versículo 9, eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou os que consultam os mortos, os feiticeiros da terra. Por que preparas uma armadilha para mim e coloca a minha vida em risco para me fazer morrer? Aí Saul, embora ela não soubesse que era ele, disse assim, eu juro pelo Senhor, como vive o Senhor, estava totalmente fora e jurando pelo Senhor, né? Que não haverá punição a ti por esta coisa.
E outro sim, não se podia fazer esse tipo de juramento aqui. Mais uma transgressão que Saul está fazendo. E até hoje nós não podemos jurar por nada, viu? Nem por Deus, nem por nada que está no céu e na terra. Ele está aqui cometendo mais uma transgressão. Versículo 11. Então disse a mulher, já que você está jurando mesmo, a quem devo fazer subir? Ele diz, faz-me subir Samuel. Essa palavra subir aqui, ela é muito importante pelo fato de que, mesmo que no Antigo Testamento, eles criam que a pessoa morria e ia para o Sheol, mundo dos mortos, que às vezes é até traduzido por sepultura. Então, quem são críticos e afirmam, como os teólogos reformados, que afirmam que é Samuel mesmo aqui, que aparece, eles têm um argumento que a Bíblia derruba rapidinho. Eles dizem assim, não existe nenhum texto no Novo Testamento que diz que o mundo dos mortos fica para baixo e o céu, ou o lugar de esperança para o justo, fica para cima. Eles dizem, no Antigo Testamento não existe nenhum texto, porque nós acreditamos que a Bíblia, as doutrinas bíblicas, são progressivas. No Antigo Testamento muita coisa está obscura, que vai ser revelado, vai ser elucidado pelos textos do Novo Testamento. Quando eles dizem que não há nenhum texto no Antigo Testamento, e às vezes a gente vê isso até em debates, eles estão fazendo um argumento que é fraco e derrubado pela Bíblia, porque a Bíblia mostra um texto que diz que o caminho do justo, do sábio e do entendido é para cima, para livrar-se do inferno que está embaixo. Vamos ler Provérbios 24:15. Se não for 24:15, é 15:24. Vamos dar uma olhada. Isso aqui, irmãos, essa passagem é muito importante para a gente saber como Deus trata com questões de espiritismo, invocação de mortos, e que nós jamais poderemos cair nisso. Signo, horóscopo, búzios, cartomantes, tudo isso, pessoas que adivinham com bola de cristal, pessoas que usam a hidromancia, como o Nostradamus fazia, colocava uma bacia de água, fazia suas previsões, prognosticadores, né? A palavra prognóstico do grego significa aquele que vê o futuro antecipadamente. Olha lá, para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Sheol, do mundo dos mortos, do inferno que está embaixo. Perceberam como tem um texto que diz, embora eles não tinham o escritor de crônicas, aliás, do livro de Samuel, que não se sabe ainda, não tem certeza quem é, se foi o próprio Samuel ou se foi algum cronista, eles não tinham esse conhecimento pleno que nós temos hoje do que é verdadeiramente o céu, o inferno. Isso aqui ainda estava muito obscuro para eles. Mas como a Bíblia está interligada e a Bíblia é inspirada, existe um texto sim no Antigo Testamento provando que para o sábio, para o salvo, para o entendido, para aquele que conheceu a luz, o caminho é para cima. Agora, aquele que se perdeu, o caminho é para baixo. Por que tem a ver isso então com o texto? Voltando para o texto de Samuel, a mulher vai perguntar para ele, no versículo 11, quem devo fazer subir? Significa o que, irmãos? Isso daqui não pode ser uma manifestação de Deus. Se fosse de Deus, teria que vir de cima. Vamos ver mais um texto? Tiago 1,17. Exatamente. Tudo que vem de Deus, vem de cima, não pode vir de baixo. Glória a Deus. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Perceberam de onde vem as coisas de Deus? Vem de cima. Aqui ela está dizendo, quem eu faço subir? Versículo 12. Não, versículo 11. Então disse a mulher, a quem te faço subir? E ele diz, faz-me subir Samuel. Versículo 12. Quando a mulher viu Samuel, agora aqui, parece que está dando um pouco de margem para se afirmar, asseverar que é Samuel. Quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta, e a mulher falou com Saul, dizendo, por que me enganaste, pois é Saul?
aqui tem 2 pontos. Quando ela viu Samuel, ela pensou que era Samuel. Porque aqui tem 2 possibilidades. Ou o diabo está enganando através de um demônio, ou ela própria está enganando e dizendo que é Samuel. Porque Samuel, era o profeta Samuel, era alguém muito conhecido no território todo de Israel. Então aqui, ela está dizendo, quando ela viu Samuel, agora tem uma outra possibilidade aqui também, que o demônio que está se manifestando mostrou para ela que fosse Saul que estava naquela roupa ali, disfarçado. Porque na hora ela percebeu que era Saul. E ela diz, por que me enganastes? É Saul. E o rei disse a ela, não temas, pois me mostra o que vistes. E a mulher disse a Saul, eu vi deuses. Outra tradução fala, vi um Deus que sobe da terra. Não pode ser nada de Deus aqui. Está subindo da terra. Seja deuses, que a palavra é Elohim aqui, né, no plural, ou seja, Deus. A manifestação aqui não é uma manifestação de Deus. Versículo 14. E ele diz, Saul pergunta para ela, como ele é esse homem? De que forma ele é? Ela disse, é um ancião velho que está envolto ou coberto com uma capa. Esse aqui é outro ponto. Essa capa chamou muita atenção de Saul e na cabeça de Saul ele entendeu que fosse Samuel. Porque aqui agora entra o que eu falei para os irmãos, o ponto de vista do observador, que é o observador, o ponto de vista do escritor do texto e o ponto de vista de Saul. Saul está entendendo agora, na sua observação, que é o profeta Samuel. Porque a capa era algo muito importante na vida de rei, sacerdote e profeta. Inclusive, quando Samuel disse para ele, antes de Samuel morrer, o teu reino foi dividido, a capa de Samuel havia se rasgado em 2. E ele disse, seu reino agora foi dividido e foi entregue a Davi. Então, quando ele olha, a mulher diz, ele está envolto numa capa, a Bíblia está utilizando aqui um recurso literário, mostrando para Saul, em todo esse engano que está acontecendo aqui, a capa vai dar mais certeza ainda a ele de que seria o profeta Samuel. Olha o versículo 14. Ele disse a ela, de que forma é ele? E ela disse, um ancião sobe e ele está envolto em uma capa, um manto. E Saul percebeu. Olha o ponto de vista do observador. Saul está entendendo. Não é que a Bíblia está dizendo que é Samuel. É Saul que está dizendo. Percebeu que era Samuel. E ele se inclinou com a sua face até o chão e se curvou. E Samuel disse a Saul, isso aqui é um outro ponto também, ainda partindo do pressuposto, do ponto de vista do observador. Como ele está entendendo que é Samuel, então a narrativa bíblica está dizendo, Samuel disse, mas aquilo que ele está observando. Por que me inquietaste para me trazer para cima? E Saul respondeu, estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim, não me responde mais. Ora, se Deus não responde mais, como Deus está respondendo pelo Espiritismo? Não é difícil de acreditar? Nem pelos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei, para que possa me dizer. Inclusive uma coisa interessante também, que em vida, Samuel era profeta, era juiz e era sacerdote. E aqui agora, Deus está utilizando a necromancia ou o espiritismo para responder para o rei de Israel. Nós dizemos que não. A Bíblia, a própria Bíblia está refutando essa ideia. Versículo 16. Agora aqui, caminhando para o fim, para a gente fechar, aqui tem um ponto primordial. Todo profeta de Deus, toda manifestação de Deus, toda profecia que Deus usa alguém para falar, ainda que fosse aqui pelo mundo dos mortos, que é impossível, ela tem que se cumprir. Porque senão não foi Deus que falou. Esse é um dos requisitos que a Bíblia ensina quando alguém fala em nome de Deus. É necessário, imprescindível, que se cumpra. Tal dia vai acontecer tal coisa. Se foi Deus que falou, irmãos, não vai falhar. Porque Deus não erra. Deus é presciente, Ele sabe antes. Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Mas observe comigo. Versículo 16.
Então disse Samuel: por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou seu inimigo? Ora, se Deus se tornou inimigo de Saul, como ele está utilizando algo que ele sempre abominou para responder, sendo que na metodologia que Deus usava, ele não respondeu. Versículo 17: e o Senhor tem feito a ele, como falou por meu intermédio, pois o Senhor rasgou. Deus já havia proferido juízo sobre Saul, né? Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão. Naquele dia que a capa dele rasgou, Deus havia rasgado o seu reino e o entregou ao teu próximo, a Davi, porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque. Amaleque, aqui é um homem chamado Agag, rei dos Amalequitas, e quando Deus mandou que Saul matasse todos eles, os Amalequitas, numa guerra, ele deixou Agag vivo, o rei dos Amalequitas. Isso fez com que Deus acendesse a sua ira contra Saul. Irmãos, nós precisamos estar atentos à voz de Deus, aquilo que Deus vai designar para nós, as suas orientações, o que Deus nos ensina à luz da sua palavra, para que nós possamos cumprir aquilo que Deus determina para nós, porque nós somos servos e Ele é Deus. Nós somos aquele que dependemos dEle. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. É Ele que dá as ordens para nós e nós obedecemos. Saul jamais fez isso, né? Agora olha aqui, versículo 18: porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque, por isso o Senhor fez a ti esta coisa neste dia. Agora olha o 19, observa: além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Aqui tem um ponto. Essa palavra amanhã, ela é literal. Amanhã mesmo, como se fosse hoje. A gente, amanhã vai acontecer tal coisa. Como Jesus disse para aquele ladrão da cruz, lá em Lucas, quando ele diz: hoje estarás comigo no paraíso. Só que quando a gente vai fazer um estudo aqui, vai acontecer aproximadamente, vai passar entre 17 e 19 dias, aproximadamente, para que os filhos de Saul morram, juntamente com ele. Só que tu e teus filhos estarão comigo, é outro ponto. Será que Saul foi salvo? Nós não sabemos, porque ele se suicidou. Será desobediente como ele estava? Deus o tornou seu inimigo, tomou ele como seu inimigo. Então Samuel, que provavelmente estava salvo, disse: amanhã estarás comigo, tu e teus filhos. Aonde? Ainda que há uma possibilidade de que o escritor do texto está se referindo ao mundo dos mortos, há essa possibilidade, mas será que Saul foi salvo? E mais uma coisa, não aconteceu no outro dia. Quer dizer que Deus falhou aqui na profecia. Demorou entre 17 e 19 dias e não morreram todos os filhos de Saul. Porque por exemplo, Jonatas não morreu, né? Aliás, Isbosete não morreu, Jonatas morreu. Mas Isbosete é aquele que não foi à batalha e acabou tendo a sua vida preservada. Então nós percebemos que não, com certeza não se cumpriu na íntegra. Não morreram todos os filhos de Saul e também não se cumpriu. Amanhã, quando Deus fala tal dia, não há falha. Se Deus fala vai acontecer tal coisa, não existe falha, porque Deus não erra, não é como os homens. Então, irmãos, eu quero concluir aqui dizendo que não há nenhuma possibilidade aqui nesse texto de que Deus tenha aprovado uma manifestação ou uma interação de Saul com Samuel, que já estava morto, porque há uma barreira. Os mortos estão conscientes. Todas as pessoas que morreram até hoje estão conscientes. No mundo espiritual, eles têm toda a consciência, os salvos e os que não foram salvos, do ambiente em que ele está. Mas ele não sabe nada do que acontece aqui. É só ler o texto de Eclesiastes, né? Que vai dizer que não há, na sepultura não há projetos, não há intentos, não há trabalhos,
porque lá a inércia, aquele mundo, se uma pessoa que era acostumada a ser um engenheiro ou ser um médico, lá não vai haver nada disso. Ele terá conhecimento e percepção do que acontece no mundo que ele está lá, mas nada do que acontece aqui. Assim como nós também não temos acesso de ver o que acontece lá no mundo dos mortos. Então, não há essa possibilidade. O que aconteceu aqui foi uma manifestação, inclusive quando a gente vai consultar os pais da igreja, a patrística, né? São aqueles que precederam os apóstolos. Nós vamos perceber que eles, na sua grande maioria, eles diziam que era um demônio, a manifestação de um demônio, porque eles também privavam pelo conceito de ressurreição na Bíblia. Então, quando os irmãos forem analisar com alguém tocar nesse assunto, espírita, ou algum teólogo reformado, né, que são teólogos que não são pentecostais, e disserem, não, aqui realmente Samuel apareceu, você já sabe que não é verdade, é uma manifestação diabólica. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e saber que Deus jamais nos deixará enganados. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. Vamos orar? Igreja de pé, por favor.